Olá, turma, tudo bem? Então, vamos falar hoje, né, nessa videoaula de português sobre coesão textual e no segundo momento sobre frases feitas. Vamos ver o que o livro traz como definição para nós. Coesão textual diz respeito aos mecanismos linguísticos empregados em um texto como forma de permitir uma sequência lógica semântica. O que é sequência lógica semântica, né? É que tem uma ideia, né, que passe uma ideia de sentido correta. Semântica tem a ver com sentido entre as partes, sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc. Um desses mecanismos para o estabelecimento da coesão textual são os conectores, conjunções, pronomes, advérbios e locuções adverbiais. Então, gente, como é que funciona a coesão textual, né? O que é a coesão e o que é a coerência? Eu vou acrescentar a ideia de coerência também, já vou falar, né? Quando a gente fala em coerência textual, a gente tem a ideia de um todo, de um texto inteiro, né? Quando eu ligo, né, a introdução, desenvolvimento e conclusão, né, quando eu produzo um texto, essas ideias devem estar interligadas. Eu não posso mudar o assunto, né? Por exemplo, se eu falo sobre Copa do Mundo, fiz minha introdução falando sobre Copa do Mundo, o desenvolvimento precisa vir falando sobre Copa do Mundo e a conclusão também falará sobre tudo aquilo que eu falei, né? Vou concluir sobre Copa do Mundo. Mas se por acaso eu coloco na introdução Copa do Mundo, no primeiro parágrafo de um texto eu coloco Copa do Mundo, no segundo parágrafo eu vou falar de corrida de Fórmula 1 e depois voltar para a Copa do Mundo, né, fica, né, com um erro, né, de coesão, né? No caso seria a coesão sequencial, ou seja, o texto vai ficar incoerente por falta de coesão. Para que esse texto seja coerente, eu preciso manter, né, o foco do que eu estabeleci para falar. Qual foi a ideia, né, que eu quis falar? Sobre Copa do Mundo. Então, a introdução precisa ser falada de Copa do Mundo, desenvolvimento, falado sobre Copa do Mundo e a conclusão, né? E também utilizando de maneira correta os elementos de coesão. Mas eu quis passar essa ideia de coesão porque ela vai falar do texto inteiro, a ligação, né, de cada parágrafo, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Eles devem estar interligados e obedecendo, né, a ideia que foi apresentada, sempre falando da mesma ideia. Agora, quando eu vou falar de coesão textual, eu vou falar de uma questão menor, vou falar dos parágrafos. Dentro de cada parágrafo, de cada frase que eu for formando, né, que eu vou produzindo, eu tenho que obedecer essas regras e saber articular esses elementos de coesão que são chamados conectores, né, saber articular as conjunções, né, saber empregá-las da maneira correta, os pronomes, né, os advérbios, preposições, né, esses conectores. Porque se eu não souber empregá-los, né, vai acontecer da frase que eu empregar ficar sem coerência ou ficar sem clareza. Eu vou mostrar aqui alguns erros, né? Alguns erros, não, vou mostrar um erro de coesão, né? Mas vou mostrar também alguns exemplos de coesão. Por exemplo, para evitar repetições, né? Às vezes eu posso omitir, é uma forma de coesão também, eu posso omitir uma palavra para haver repetições, ou posso substituí-la ou posso omitir, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, só para a gente entender um pouquinho o que seria uma frase sem coesão, portanto, vai ficar diferente, sem coerência, e como eu emprego esses elementos de coesão. Vou mostrar duas formas. Então, temos aqui a frase: correu exaustivamente, mas não ficou cansado.
Quem é o elemento aqui de coesão? A preposição mais. Só que ela foi utilizada indevidamente. Porque se ele correu exaustivamente, ele deveria ficar como? Cansado. Ele não vai ficar cansado? Então a palavra exaustivamente e não ficar cansado dá um sentido incoerente, né? Da montagem desta frase. Qual seria a maneira correta? Correu exaustivamente. Vou corrigir então. Correu exaustivamente e ficou cansado. Agora sim, se ele correu exaustivamente, claro que ele vai ficar cansado. Agora eu utilizei corretamente o elemento de coesão, portanto agora tem coerência nessa frase, nessas duas orações que eu coloco aqui. No caso, a segunda aditiva, ordenada aditiva, passando a ideia de soma, de continuidade da ação da primeira, Agora eu tenho mais dois exemplos de como utilizar um elemento de coesão corretamente. Por exemplo, Marta é inteligente. Ela passou em primeiro lugar na prova. Veja, eu poderia estar escrito assim: Marta é inteligente, ponto. Marta passou em primeiro lugar na prova. Mas o que eu fiz? Eu não repeti a palavra Marta. Lembra lá que o pronome é um dos elementos de coesão? Para evitar repetições na minha produção do texto, em vez de eu repetir a palavra Marta, eu substituí pelo pronome ela. Aqui nós vamos chamar de coesão referencial. Quem é ela? Marta. Então não preciso repetir a palavra Marta. Eu vou utilizar o pronome como elemento de coesão para evitar repetição. Aqui eu substituí Marta pelo pronome ela. Na frase de baixo, alguns jogadores chegaram cedo, outros mais tarde. Alguns jogadores chegaram cedo, outros, cadê a palavra jogadores? Eu omiti a palavra jogadores. E também é uma forma de estabelecer coesão para evitar repetições, e eu não precisei substituir, Ficou pela palavra outros. Alguns jogadores chegaram cedo, outros eu omiti a palavra jogadores mais tarde. Então aqui tem duas formas, de como se articulam esses elementos de coesão. E lá em cima, agora não está da forma correta, eu demonstrei que se utilizarmos o elemento de coesão, não souber empregá-lo, a frase fica sem coerência, ok? Então eu vou deixar para vocês como exercícios para fazer sobre coesão textual as páginas 72 a 72, 73 e 74 até a letra C, ok? Vamos exercitar. Um grande abraço. Então, turma, continuando, Primeiro falamos sobre coesão, Falei um pouco de coerência também textual, mas falei coesão dos elementos que vão servir para articular, palavras, frases dentro de um parágrafo, Dei exemplos. Agora vamos falar de frases feitas. As frases feitas são comumente utilizadas na linguagem informal e estão enraizadas na cultura linguística dos falantes. Por retratarem traços culturais de certos grupos ou regiões, na maioria dos casos é impossível sua tradução para outro idioma. Mas vamos ver alguns exemplos e significados dessas frases feitas. Exemplo 1. O motorista e o passageiro trocaram farpas. O que seriam trocar farpas? O motorista e o passageiro trocaram farpas. O que seriam trocar farpas? Trocar farpas se desentenderam, xingaram um ao outro,
né, brigaram um com o outro, discutiram, seria a explicação, né, desse trocar farpas. Segundo exemplo, houve um maior bafafá na festa. Bafafá? O que seria bafafá? Uma grande confusão, desentendimento, né, que chamou bastante atenção, né? Então está o sentido da palavra bafafá, né, nessa construção de frases feitas. O objetivo, né, dessa pequena explicação é você fazer os exercícios sobre frases feitas e interpretar, né, interpretar nos exercícios que virão, né, da página referente a frases feitas, né, fazer os exercícios e reconhecer, né, interpretar, reconhecer o significado de cada expressão dessas frases, ok? E agora vamos falar sobre neologismo. Lá atrás falamos sobre estrangeirismo, né, que são palavras de línguas estrangeiras que vão sendo incorporadas na língua portuguesa com aportuguesamento ou sem aportuguesamento, lembra? A aula anterior. Agora nós vamos falar de neologismo. Vamos ver o que traz o livro de vocês. Então, neologismo. Os neologismos são criados a partir de palavras próprias da língua ou a partir de palavras estrangeiras. Às vezes, palavras antigas passam a ganhar sentidos novos e, nesse caso, são também exemplos de neologismo. Vamos ver alguns neologismos. Neologismo semântico. Trata-se do emprego de uma palavra já existente na língua, mas que adquire um novo significado. Exemplo, a palavra gato, né? Ela já existe, né? O felino, né? Mas foi adaptada a palavra gato para fazer referência aqui a uma ligação clandestina na luz, né? Uma ligação ilícita. A palavra azular, né, que vem de azul, que vai ter o sentido agora de fugir, né? Ou amarelar, que vai ter o sentido de ficar sem ação, né? Então esses são exemplos de neologismos semânticos. Neologismos sintáticos consiste na construção sintática com palavras existentes na língua, mas que combinadas adquirem um novo significado, parecido com o semântico. Exemplo, dar um bolo. O que significa dar um bolo? Não comparecer. Ah, fulano me deu um bolo, né? Me deixou aqui esperando. Essa construção, dar um bolo, vai significar agora não comparecer, não cumprir com o combinado, né? Dar volta por cima vai significar o que? Superar. Dar a volta por cima terá o significado de superar. Então temos dois exemplos aí de neologismo sintático: dar um bolo e dar a volta por cima. Neologismo literário diz respeito às palavras criadas por escritores de literatura ou compositores. Exemplo, abençonhadas, a mistura de abençoar com a palavra sonhadas, né? Abençonhadas. Então, uma criação literária, né? Uma criação de palavras literárias, né? Ladainhando, né? Fazendo ladainha. E outros exemplos. Neologismo científico ou técnico. Quando palavras são criadas para nomear novos equipamentos, procedimentos, invenções ou descobertas científicas. Os neologismos científicos são muitas vezes criados a partir do grego e do latim e combinados com o idioma português, ou em alguns casos, há apenas a combinação de elementos pertencentes ao mesmo idioma. São exemplos televisão, né, que nas figuras de linguagem, lá dos casos especiais, né,
do processo de formação de palavras será chamado de hibridismo, né? A união de dois radicais diferentes de línguas diferentes. Televisão, gasogênio, glossofone, entre outros, né? Mas atenção, são também considerados neologismos científicos ou técnicos aqueles formados a partir de siglas CPF, CPI, ONG, CD, etc. Outros exemplos, laser, ou também a sigla AIDS, IDST, doença sexualmente transmissível. Então também são considerados neologismos científicos, né? Científicos ou técnicos. Devemos ter a devida atenção neste contexto também. Neologismo popular corresponde às palavras criadas pelos falantes em uma situação de uso coloquial da língua. Uso coloquial, neologismo popular. Por exemplo, a palavra AP, né, que vai representar, significa apartamento, né, meu apartamento AP, mané e refri, de refrigerante. Então são os chamados neologismos popular. Em vez de chamar de refrigerante, vai chamar de refri. Em vez de falar apartamento, AP. Ok? Então, vou pedir a vocês sobre esses dois assuntos, sobre frases feitas e sobre neologismo. Frases feitas. O objetivo é reconhecer o significado dessas frases feitas e expressões. Quero que façam os exercícios da página 94 e 95. E sobre neologismos, da página 98 à página 101. Ok? Um abraço para todos.